Aleluia. Boa noite, amados. Graça e paz do Senhor. Amém? Estou muito feliz de estar aqui. Deus tem feito muita coisa boa na nossa vida. E antes da gente falar um pouco daquilo que Deus tem colocado no nosso coração, eu sinto que tem um encargo do Senhor sobre nossa vida. Eu quero fazer umas considerações. Eu me converti, aceitei Jesus, no ano de 1992. 8 de dezembro de 92. No dia 13 de dezembro de 92, estava frio, né, pastor Vilmar? E eu fui batizado nas águas, dia 13 de dezembro, por volta de 2h30, 3h da tarde. E quando foi no dia 13 de dezembro de 1992, era um sábado, à noite, o pastor Vilmar ministrou sobre batismo no Espírito Santo. E ele falou assim: quem aqui quer ser batizado no Espírito Santo? Aí eu falei assim: eu quero falar em línguas igual minha mãe. Eu quero falar em línguas igual ela. Minha mãe é uma inspiração para mim. Pastor Vilmar, a Cleusa. E aí, no dia 13 de dezembro de 1992, eu fui batizado, fui cheio do Espírito Santo, aquela bênção de Deus. Deus falando comigo. Me lembro que tinha um time de futebol jogando, e os meus amigos todos foram assistir esse jogo, era final, né, desses mundiais que tem final de ano, e eu estava na minha casa falando em língua, deitado no meu quarto, e falando em língua, e agradecendo a Deus, aquela alegria no meu coração. Sabe, amados, vou fazer agora em setembro 25 anos de casado. Casei com Fernanda, nós somos casados, posso dizer, há 25 anos. Temos 2 filhas, a Elisa tem 23 anos e ela está grávida de 5 meses. Eu acho interessante isso, porque meus cabelos são brancos. Mas quando ela falou: pai, eu estou grávida, eu falei: poxa vida, alguém vai me chamar de avô. Eu falei: estou ficando velho, não é possível. Alguém vai me chamar de vovô. Eu já estou treinando para ensinar a criança a me chamar só de Vantu, tá bom. Mas ela vai me chamar de vovô. Alguém vai falar: você vai ter que ensiná-la a chamar você de avô. Não tem problema não, nós vamos. Mas ainda assim estou um pouco preocupado com a idade. Mas a idade está chegando, não tem problema nenhum. E temos a Isabel. Isabel tem 17 anos. E elas estão na igreja agora. São bênção do Senhor. A Elisa faz parte do Ministério de Louvor. Isabel faz parte de mídias e comunicação lá na igreja. E eles estão lá agora, está tendo culto de jovens. E está sendo uma bênção do Senhor. Elas queriam estar aqui comigo. E falaram: pai, deixa eu ir. Falei assim: você precisa ir lá para a sua igreja. Vá lá cultuar com os seus irmãos mais jovens. Mas nós estamos aqui. E é uma bênção do Senhor, é uma honra nós podermos estar aqui. Quero agradecer ao pastor Vilmar, pastora Tânia, pastora Cleusa. Obrigado, pastor Vilmar. Tudo isso que eu falei, gente, sabe por quê? Eu poderia falar muito mais. Sei que posso falar, mas o tempo não deixaria. Nós vamos falar um pouco do amor do Senhor. Mas tudo isso que eu falei não foi para dizer: olha, aquele cara está bem demais. Eu tive um fundamento. O fundamento foi aqui. Meus alicerces sempre foram aqui. Pastor Vilmar ainda hoje é o nosso pai espiritual. Pastora Cleusa, quero agradecer a Deus pela sua vida, por você sempre emprestar o Vilmar para a gente. Muito obrigado, Deus abençoe. Obrigado pela paciência, pelo amor, pelo carinho, respeito. Deus te abençoe muito. Este grande homem de Deus que Deus colocou do seu lado é fruto de uma família muitíssimo abençoada e muito feliz. Então, Cleusa, obrigado por você emprestar o seu marido para nós. É uma honra, pastor Vilmar, tê-lo como nosso primeiro pastor, e vai continuar sendo
até a eternidade, até chegarmos lá no céu. Amém? Então, a vocês, irmãos, Deus abençoe. Vocês são um presente de Deus para nós, e nós estamos aqui debaixo da graça do Senhor. Amém? Você pode olhar para o seu irmão e falar assim: glória a Deus. Diga assim: Deus é muito bom. Diga assim para ele: essa igreja é uma bênção. Diga assim: o meu pastor é uma bênção. Diga: minha pastora, esposa dele, é uma bênção. Diga assim: pastora Tânia. Cadê ela? Cadê ela? Cadê a Tânia? Ah, está ali. Fala: essa é uma bênção. Amém? Agora eu vou dizer para vocês, que honra que é ter uma vizinha como pastora. Né, Fernanda? Que honra que é. Tem gente que tem outros tipos de vizinho. A minha é pastora. Eu fico todo cheio, né? A minha é uma pastora. Me lembro, há pouco tempo atrás, minha sogra faleceu. E aí, quando ela faleceu, a primeira pessoa que foi lá em casa, acudiu os órfãos, foi a pastora Tânia. Não foi, Tânia? Tânia correu lá e apareceu, e conversa com um, conversa com o outro, e glória a Deus pela sua vida, pastora. Obrigado, você também é uma bênção para nós. Creio que esses amados te amam muito. Obrigado pelo seu amor, pela sua intercessão. Glória a Deus. Amém? Nós vamos falar um pouquinho sobre o mês de maio. Quando o pastor Vilmar me falou: olha, você pode ministrar e falar sobre o mês de maio. E aí, eu disse para ele, falei: pastor Vilmar, o mês de maio é o mês da noiva. E tem uma das coisas, gente, que eu sou preocupado, é com o andar da igreja, com a atitude da igreja. Na verdade, eu penso que Deus tem nos chamado para falar de nossa identidade como filhos e filhas do Senhor. Nós somos filhos de Deus, e nós temos a identidade de Cristo em nós. Tem uma das palavras que eu ministro e gosto de falar muito, é sobre identidade. Quem nós somos em Cristo Jesus. Tenho certeza que o pastor Vilmar tem falado muito sobre isso para você. Mas eu quero falar um pouquinho mais sobre aquilo que Deus tem para nós no mês de maio. Quando eu falei para ele, falei: pastor, olha, nós podemos falar da noiva. Aí ele falou assim: tem as mães também. Já me deu um toque. E tem os trabalhadores. Falei: tá vendo? Por isso que é bom se relacionar com gente boa. Então eu quero falar assim, numa perspectiva de Deus. E tem um versículo que eu carrego muito na minha vida, que eu falo muito lá em nossa igreja. É Romanos 12, versículo 2. A palavra de Deus diz assim: e não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Algumas versões está escrito da vossa mente. Para quê? Experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus tem uma vontade boa para nós. Deus tem uma vontade perfeita e agradável. Sabe, amados, e nós precisamos andar nessa vontade do Senhor. Qual, pastor? Na vontade que é agradável, na vontade também que é boa, na vontade que é perfeita. E muitas vezes nós damos algumas olhadas assim, para algumas coisas que nós pensamos: ah não, isso não está legal. Ah não, dessa forma não vai dar certo. Sabe o que é? É que como igreja, muitas vezes eu olho e penso e vejo que poderia ser de uma outra maneira. Deixa eu dar uma dica para você, meu amado. Eu já pensei tanto assim, sabe? E aí eu digo isso com toda liberdade. Trabalhar com o Wagner é uma viagem. É uma viagem. O Wagner tem um temperamento totalmente diferente do meu. O Wagner é explosivo. Para ele tudo é para ontem. Ele pensa agora para nós termos feito ontem. Então se o Wagner planeja alguma coisa, fala: olha, nós vamos fazer isso. Aí quando eu falo assim, então nós vamos fazer, ele fala: por que você não já fez?
Eu não, eu já sou mais tranquilo, sou mais sossegado. Quando ele fala, olha, a Bíblia diz, aí eu fico pensando, abro a Bíblia aqui, abro a Bíblia ali, dou uma olhada, dou uma observada, tento enxergar. Ele já fez faz tempo, está lá na frente. Então é uma viagem andar com ele. Mas eu vou dizer uma coisa para você, meu amado. Nós precisamos entender que a nossa mente, a nossa ideia, o nosso relacionamento com o Senhor precisa estar lá em cima, sair fora das coisas que têm acontecido durante esses dias, durante essa estadia nossa aqui. Então, quando eu coloquei algo no coração, que eu sei que é de Deus, entendo que é do Senhor, a Bíblia, ela deixa umas coisas assim importantes para nós, sabe? E ela começa a relatar umas ideias boas para a gente em relação ao mês de maio. Então, o mês de maio é o mês do trabalhador, é o mês das mães e é também o mês da noiva. E a Bíblia fala, não vos conformeis. Eu quero ler algum versículo com você. Se você puder abrir a sua palavra, por favor. No livro de Gênesis, capítulo de número 2. Nós vamos falar algo rápido sobre esses 3 tópicos. Gênesis, capítulo 2, versículo de número 15. Gênesis, capítulo 2, versículo 15 diz assim: E o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar e cultivá-lo. Sabe, amados, eu tenho entendido já há algum tempo que nós nascemos para trabalhar, amém? Olha para o seu irmão e diga assim, irmão, eu e você somos trabalhadores. Você crê nisso? Então, desde o princípio, Deus já pegou Adão e falou assim, Adão, olha, você vai crescer e multiplicar. Adão, você vai ter uma esposa chamada Eva. E essa mulher é uma bênção. Adão, você pode desfrutar de tudo do jardim. Adão, você pode trabalhar aqui também. Adão, todos os dias eu vou conversar com você. E eu fico imaginando Deus indo conversar com Adão todas as tardes. Então, quando Deus chegava para conversar com Adão, ele chegava não somente ele, porque a Bíblia não dá uma ideia, mas eu penso aqui no meu coração, que quando Deus chegava para conversar com Adão, toda a Shekinah de Deus vinha junto. Não era somente Deus, uma imagem, não era somente Deus, uma luz, mas penso que os anjos, os querubins, os arcanjos, a glória de Deus se manifestava naquele local. E Deus conversava com Adão. Mas uma coisa Deus falou para Adão, falou, Adão, você vai trabalhar. Você é um trabalhador, você pode cultivar o jardim. Foi isso que Adão fez. Imagine o trabalho que deu para Adão. Olhar para aquele animalzinho que voa. Como que é o animal? Primeiro ele é uma lagartinha, não é isso? Aí ele fica preso num casulozinho. Aí passa um tempinho, vai passando, aquele animal que era um casulo, aí acontece alguma metamorfose, e de repente asa e ele sai voando. O nome desse animal, você não pode responder, ele se chama vaca. Vaca é o nome desse bichinho? Não, borboleta. A borboleta tem cara de borboleta. Você já reparou isso? Né, Leandro? A borboleta não tem cara de vaca de jeito nenhum. O passarinho não tem cara de peixe. Então o que Adão fez? Ele trabalhou. Trabalhou e trabalhou. Passado um tempo, Adão, ele deu uma desviada. Olhou para aquilo que não deveria fazer e acabou comendo. E por isso houve uma separação daquilo que Deus tinha para ele e para Eva, e dos planos de Deus para aquele casal. E aí depois, passado um tempo, Adão falou assim, falou para Adão, agora Adão, por causa da sua desobediência,
do suor do seu rosto comerás. Então aquilo que já era delícia, aquilo que já era bênção, aquilo que já era unção, aquilo que já era privilégio, já se transformou em algo não muito legal. Por quê? Porque agora ele precisava suar muito para poder ter o sustento para a sua casa. Pastor, é por isso que eu trabalho demais. Se Deus falou isso para Adão, se Deus disse isso para Adão, pastor, então às vezes eu chego até atrasado aqui. Vou tentar me comportar um pouquinho. Às vezes eu chego até atrasado aqui, pastor. Então é assim, porque eu trabalho demais e eu preciso trabalhar para pagar as minhas dívidas, preciso trabalhar para investir na minha empresa, preciso trabalhar para investir na minha casa, comprei um apartamento novo, carro novo, e agora vou ter que trabalhar dobrado. Olha, pastor, lá na nossa igreja acontece muito isso. Pastor, eu não vou poder ir para a célula, não vou poder mais participar de algumas coisas da igreja. Os encontros que é de sexta, sábado e domingo, eu não vou poder ir. Por quê? Porque agora eu trabalho, estou suando demais. E a Bíblia diz isso, que do suor do rosto comerás. Sabe, amados, Deus olhou para Adão, falou: Adão, você precisa trabalhar demais. Adão, você vai suar demais. Adão, mas não é por muito tempo. E uma coisa que eu tenho aprendido esses dias foi descansar no Senhor. Sabe, já trabalhei muito. Nós já fizemos muitas coisas. Muitas vezes eu pensava que o meu ministério era um ministério somente de trabalho, de mão na massa, de suar para o Senhor. Enquanto não ver o suor, não vou parar. Mas eu aprendi algo no Senhor, algo que eu já sabia desde a minha conversão, foi que Jesus morreu na cruz, e antes dele morrer na cruz, ele soou. Por quê, pastor? Para eu não ter que soar dessa maneira. Você está aqui? Sabe, quando ele soou, ele falou assim: agora você, Vantuil, não precisa suar da forma que você tem suado. Vantuil, presta atenção. Agora eu estou te libertando disso, que é trabalho em excesso. Agora eu estou te libertando dessa ideia de se conformar com este mundo, de não andar segundo a forma deste mundo, as ideias deste mundo, sabe, os conceitos deste mundo. Você precisa agora descansar em mim. Isso é graça de Deus, isso é unção do Senhor. Nós precisamos descansar em Deus. Sim, é verdade, é pura verdade. 2:15 de Gênesis, nós estamos para cultivar o jardim do Senhor. Agora, cultivar o jardim do Senhor é em bênção e em honra. E o momento de falar com Ele, falarei. Ele virá com a sua Shekinah, com a sua graça, com a sua unção, com o seu poder, com o seu mover. Mas chegará o momento de eu conversar com o Senhor. Então, o primeiro que nós aprendemos é que eu sou um trabalhador, você é um trabalhador. Você é uma trabalhadora, você trabalha, mas descansando em Deus. Descansando em Deus. Vou descansar nele. Ele é o meu prazer, ele é o meu descanso. Jesus disse isso, falou assim: vinde a mim, eu sou o vosso sabá, eu sou o seu descanso. Amém? Diga assim para o seu irmão: eu e você podemos descansar em Deus. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, que já passou muito tempo. Então nós falamos sobre o trabalho, sobre o trabalhador. Agora tem uma outra ideia, naquela mesma perspectiva, guarde isso: de não vos conformar com este presente século. Penso eu que esse
versículo é um versículo para o fim dos tempos. Eu tenho falado muito sobre isso na nossa igreja. Tenho falado muito dessa ideia de fim dos tempos. Mas vamos imaginar dessa maneira. Eu estou aqui e eu não posso me conformar com o presente século. Então, mesmo não me conformando com o presente século, eu preciso ter uma ideia. De qual ideia? De que eu preciso enxergar muito bem a minha família. E quando eu digo família, vamos pensar de uma pessoa legal que é família. Mãe. Então falamos um pouco sobre o trabalhador, e vamos falar um pouquinho sobre a mãe. Sabe, amados, minha mãe foi uma mulher muito legal, muito boa. Ela, nos últimos dias dela, eu fui muito amigo dela. Meu irmão se casou, minha irmã também, e eu trabalhava numa empresa onde eu só trabalhava dia de quinta, sexta, sábado e domingo. Então, às quintas-feiras eu saía de casa e só chegava no domingo, de manhã, domingo à tarde. Então, essa empresa me proporcionava isso. Eu ficava segunda, terça e quarta em casa, e quinta de manhã. E à noite saía para trabalhar. Então, esse tempo que eu ficava em casa, foi um tempo que eu fiquei muito tempo com a minha mãe. É óbvio. Desfrutei de algumas coisas dela para mim. Eu aprendi muita coisa com a minha mãe. Me lembro, pastor Vilmar, que no ano de 1992, ainda não convertido, nós levantávamos 7 horas da manhã. Eu trabalhava de segunda a sexta, já numa outra empresa. E aí, nós ouvíamos ministrações. Ela me acordava, fazia um cafezinho, batia no quarto, eu sabia, era minha mãe. E nós ouvíamos, pastor Vilmar, ministração da pastora Valnice Milhomens, do pastor Géser Cardoso, e o outro pastor de Goiânia da igreja Fonte de Vida, que eu esqueci o nome dele. E nós ouvíamos, e a minha mãe sempre foi minha grande companheira, sempre esteve do meu lado, sempre esteve comigo, aprendi muito com ela, uma grande mulher de Deus. Mas eu brincava muito com a minha mãe. Lembro que nos últimos dias, ela estava na casa da minha irmã, e a minha mãe já de tanto tomar alguns remédios um pouco mais fortes, ela deitada na cama, e eu deitava do lado dela, e eu brincava com ela, ela falava assim, já vem você, com esse peso todo do meu lado. Minha mãe sempre foi brincalhona. E aí eu sentava, e ela ficava falando. Teve um dia, que por ela tomar alguns remédios fortes, lá que ela já tomava, e ela ficava muito no quarto, sozinha, e aquilo não fazia muito bem para ela. Um dia eu deitado do lado dela, ela falou assim, Vantuil. Falei, o que foi? O Wagner é louco. Falei, disso eu sei. Não é novidade nenhuma. Tá gravando? O Wagner é louco. Eu falei, por quê, mãe? Ele está quebrando a casa todinha. Falei, é mesmo? Ela você não ouve os barulhos, não? E ninguém estava quebrando nada. Era algo da imaginação dela. Falei, ó o barulho, ó, escuta. Aí eu olhei para ela assim, e como eu sempre tive muita liberdade com ela, falei, mãe, posso dizer uma coisa para a senhora? Ela, o quê? Louco está ficando a senhora. Mãe, Wagner não está quebrando nada. A casa está em ordem, tudo certinho. A menina acabou de nascer. Como que ele vai quebrar as coisas? Será? Falei, mãe, faz o seguinte, eu vou sair daqui, a senhora disfarça, vai para o banheiro, toma um banho rapidinho, nós vamos fazer um café lá embaixo. Aí daqui a pouco, passou uns 20 minutinhos, quem chega lá toda bonitinha? Minha mãe. Ela estava sem enxergar, porque ela teve um pouco de glaucoma. Aí ela lá, e encostou, sentou. Aí eu cheguei no ouvido dela e falei assim, a senhora melhorou? Ela, louco é o diabo. Eu não. Levantou rapidinho da cama, foi lá tomar um café conosco. Mas eu quero dizer algo para você. Sabe? Se você olhar um pouquinho para a Bíblia, e se você puder abrir, no livro de 1 Reis, capítulo 2, versículo 19,
nós vamos ver uma mulher. Essa mulher não é muito bem lembrada, e quando é bem lembrada, e quando ela é lembrada, a gente não tem uma referência boa dela. Ela se chama Betseba. E diz assim no versículo 19: Betseba foi falar ao rei em favor de Adonias. Salomão levantou-se para recebê-lo e se inclinou diante dela. Depois assentou-se no seu trono, mandou que trouxesse um trono para sua mãe, e ela se assentou à sua direita. Irmãos, quando nós lembramos de Betseba, nós não lembramos ela assim com uma boa lembrança. Nós olhamos assim, pensamos, essa mulher, ela é estranha. A história dela não é uma história assim que para nós, para mim, para você, ela traz aquela evolução de crente, poxa vida. Mas mesmo assim, Salomão foi aquele grande rei que, lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 8, ele diz assim: filho meu, honra, não desprezes o ensinamento de sua mãe. Salomão foi o maior rei de Israel. Você pode falar assim, pastor, eu acho que foi Davi. Verdade. Davi foi aquele que trouxe a graça do Senhor. Davi foi aquele que trouxe o louvor do Senhor. Foi aquele que trouxe a presença de Deus para junto do povo. Mas Salomão foi aquele grande rei que no momento do seu reinado, o povo prosperou muito. Prosperou tanto que prata era tido como nada. Prata era vendido como preço de farinha velha. No reinado de Salomão. E esse grande rei, esse grande homem chamado Salomão, quando a mãe dele foi ter com ele, sabe o que ele fez? Ele se levantou. Se puder deixar o versículo aqui, por favor. Ele se levantou. Quando ele se levantou, ele se inclinou diante dela. Agora imagine, aquele grande homem, aquele grande rei, cheio de sabedoria. A Bíblia disse que ele foi um dos homens mais sábios. Ele se levantou para recebê-la, se inclinou diante dela, se assentou no seu trono e pediu para colocar um outro trono à sua direita. Você crê que Salomão foi muito inteligente? Agora, esse homem muito inteligente, ele soube honrar a sua mãe. Nós vemos uma coisa interessante aqui, que honra traz graça, unção, prosperidade do Senhor. Olha para o seu irmão e diga assim: honra traz graça, unção, prosperidade. A Bíblia diz também: honra o teu pai e a tua mãe para que te vá bem e prolongue os seus dias sobre a terra. Ainda naquela mesma perspectiva de nós não nos conformarmos com este mundo, com a mesma ideia, com o mesmo princípio, de a gente não nos conformarmos com este mundo, o que nós temos feito, o que nós temos visto por aí, em relação à nossa mãe. Sabe, esse mundo ensina que mãe não é uma pessoa tão valorizada assim. O mundo ensina muito erro, muito engano em relação à mãe. Na verdade, a Bíblia fala sobre pai e mãe. Eu quero me deter mais na mãe. E muitas vezes nós vemos diante da mídia, daquilo que tem acontecido, a gente começa a enxergar assim, as pessoas falando: olha, você agora vai ser mãe. Você não sabe quanto custa criar um filho. Você está ficando com problema psicológico. E se a pessoa tem um segundo filho, então, aí todo mundo já critica, fala: poxa vida, agora ficou louca de vez. Sabe, amados, e uma das coisas que eu tenho observado, e tenho tido muito cuidado com isso,
é para nós não cairmos nessa ideia do mundo. Às vezes a gente olha algumas coisas lá fora e a gente pensa, parece que isso é bom, parece que isso é legal, parece que isso é até um pouco confortável. Mas deixa eu dizer algo para você, meu amado. Tem algumas coisas que parece que é até bom, parece que é até legal, parece que é até confortável, mas não é vontade do Senhor. Salomão olhou para Betseba e se inclinou, se prostrou, fez um trono para ela ao seu lado e eles conversaram. Você como eu, novo, quanto tempo você tem conversado com a sua mãe? Sabe, eu sempre honrei a minha mãe, porque eu sabia que dela ia surgir algo para a minha vida. É verdade, a época dela era outra, as ideias dela eram outra, mas eu tinha algo que eu sabia que poderia receber das mãos da minha mãe. Minha mãe sempre foi um presente de Deus na minha vida. A minha sogra sempre foi um presente de Deus na minha vida. Partiu há pouco tempo. E todas as vezes que eu precisava da minha sogra, ela sempre estava do meu lado. Sempre me apoiou. Sempre falou assim, estou com você. Estou do seu lado. Confio em você. Agora por causa de quê? Por causa de honra. E isso vem do Senhor e vinha para a minha vida. Reconheço isso. Não por minhas forças, pelos meus méritos. Não é. Mas por causa da unção de Deus também na vida daquelas mulheres. Deixa eu dizer para você, irmão. Não julgue, não culpe a sua mãe por aquilo que ela deixou de fazer por você. Muitas vezes nós olhamos e pensamos assim, não, ela deixou de fazer isso, ela deixou de fazer aquilo. Não, isso não é de Deus. E nós pensamos que por causa da atitude de uma outra época, que nossas mães nasceram e viveram, nós descarregamos toda a nossa angústia. Às vezes até as nossas decepções. Está vendo, mãe? Salomão não fez isso. Ele olhou e falou assim, eu sei quem é a senhora, sei o tempo que o meu pai te engravidou, sei como eu nasci. As pessoas falam, mas eu quero dizer para a senhora, senta aqui do meu lado. E ele fez um trono para ela, e ela se assentou do lado dele. Então nós falamos um pouco sobre o trabalhador, falamos um pouco sobre a mãe, e agora eu quero falar um pouco sobre a noiva. Eu e você somos a noiva do Senhor, amém? Eu queria que você que é homem, olhasse para o seu irmão também que é homem e fala assim para ele, eu e você, diga assim, eu e você somos a noiva de Cristo. Sou estranho para nós. As mulheres têm mais facilidade. Tem mais facilidade de falar isso. Mas nós somos a noiva de Cristo. Somos aqueles que levam a graça dele. Deixa eu fazer uma pergunta rápida. Você já viu alguma noiva feia? Alguém aqui já viu noiva feia? Vocês nunca viram uma noiva feia? Eu já. Ela é bonita, irmãos. Uma moça muito bonita, uma mulher bonita hoje, muito bonita. Mas eu não sei o que fizeram com ela naquele dia da maquiagem. Eu acho que a pessoa que foi maquiar ela devia ter algum probleminha na mão. E aconteceu alguma coisa naquele dia. Quando eu a vi entrando, eu falei, Jesus Cristo tem misericórdia. O que fizeram com ela? Deixa eu parar de falar, porque está gravando, está gravando. O que fizeram com ela? Irmão, ela não ficou bonita. Mas, eu vou dizer uma coisa para você. Por dentro tinha um coração, e tem, de uma grande mulher de Deus.
Sabe, amados, nós como noivos, melhor, nós como noivas do Senhor, eu e você como a noiva, não é no plural, é no singular. Eu e você como a noiva do Senhor, nós precisamos andar bonitos. Pastor, como assim andar bonito? Minha roupa bem passadinha, meu cabelo jogado para o lado. Qual é a ideia de andar bonito? A ideia de andar bonito é sempre com aquela ideia na cabeça. E não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então não vou me conformar. Uma noiva bonita é aquela que não se conforma com o atual momento em que vive. Essa é a igreja do Senhor. Nós somos a noiva de Cristo aqui na terra. Sabe, amados, eu tenho no meu coração que Ele está às portas. Eu tenho no meu coração que Jesus, nós somos realmente a geração do arrebatamento. Pastor, um monte de gente vem aqui falar isso. Eu já ouvi falar tanto isso. Mas eu tenho falado em nossas escolas de líderes, falado em nossa igreja, pregado. E as evidências são que Jesus está muito próximo, a vinda dele. Então, eu e você, nós precisamos andar com, lá dentro, bonito. Lá dentro, como noiva, com o cabelo bonito, com as vestes brancas, sem nenhuma sujeirinha, lá dentro da nossa roupa. Roupa espiritual, é óbvio que eu estou falando isso. E como noiva do Senhor, você pode descansar nele também. Como noiva do Senhor, você pode se alegrar nele também. Viver a vontade dele para a sua vida. Os discípulos, uma vez chegaram diante de Jesus, e eles estavam lá no templo, e Jesus falou assim: não vedes tudo isso? Porém eu te digo, não ficará nenhuma pedra, nada. Tudo isso que você está vendo, todas essas maravilhas do templo. E depois, quando Jesus saiu de lá, ele encontrou com os seus discípulos no lugar mais separado. E aí os discípulos falaram: mestre, quando será isso? Ele falou assim: olha, deixa eu dar uma dica para vocês. Assim como foi nos dias de Noé, assim também vai ser no dia da vinda do Filho do Homem. Os discípulos olharam para aquilo e falaram: Senhor, e eles não entenderam muito bem. Ele continua falando e disse assim: assim também como foi nos dias de Ló. Todos comiam, bebiam, casavam e davam em casamento, mas até que veio o dilúvio. Ele falou, até que veio o dilúvio na época de Noé. Sabe, amados, nós como noiva, nós precisamos enxergar que se o Senhor não for o nosso noivo de verdade, aquele que a gente olha para Ele e se arruma para Ele, nós não vamos conseguir chegar a lugar algum. Sabe, na época de Noé, existiam muitos homens maus. Muitos homens que eram ruins. Teve um grupo de pessoas, que essa é a geração de Sete. Sete era descendente de Noé. Mas também tinha uma outra geração, um outro grupo de pessoas que eram os descendentes de Caim. E esses descendentes de Caim, eles não andavam de acordo com a vontade, com a graça do Senhor. Faziam de qualquer jeito, faziam de qualquer maneira, faziam de qualquer forma. Teve um dos homens que na linhagem de Caim, ele se casou com 2 mulheres. Às vezes a gente olha para os dias de hoje e fala assim: poxa, veja como que o mundo já está complicado. Veja como o mundo já está
cheio de erro, cheio de engano, cheio de mentira. Mas dessas duas linhagens, e eu digo específico da linhagem de Caim, teve um homem que se casou com duas mulheres. De lá já começou a vir algumas coisas erradas, alguns costumes. Isso não é novidade para hoje. Mas também existiu um outro grupo, que era o grupo que veio da descendência também de Enoque. E Enoque foi um homem que andou com Deus, você sabe muito bem disso. Enoque foi um homem que fez a vontade do Senhor aqui na terra. Ele tinha vontade de Deus, ele andava com o Senhor, queria a graça do Senhor, queria o amor do Senhor, queria a verdade do Senhor, queria aquilo que Deus tinha para ele. E um dos homens que se casou com duas mulheres, ele casou com uma chamada Ada e a outra se chamava Zilá. Esses nomes são, para nós hoje, o significado deles é aparência e ornamento. Aparência e ornamento. Se nós olharmos para os dias de hoje, as pessoas o que mais estão fazendo de suas vidas é ter a vontade de se aparecer. Nós olhamos, eu vou dizer para você, eu amo essas coisas, tá? São muito legais, mas eu tomo um pouco de cuidado. Nós olhamos as nossas redes sociais, e o que mais enxergamos são pessoas que estão aparecendo cada dia mais. Mas de vez em quando eu tenho umas conversas, ainda tem uma moça de 17 anos. E de vez em quando ela olha para mim e ela conhece o pai que tem. E ela pega lá o celular dela e fala: pai, eu quero comprar isso. Pai, eu quero comprar essa roupa. Pai, eu quero cortar meu cabelo assim. Pai, eu quero me vestir dessa maneira, dessa forma. E às vezes eu olho para ela e falo: Isabel, você não precisa. Aí você pode pensar assim: pastor, a sua filha, coitada dela. Não. Minha filha é muito bonita. Puxou a mãe. Ela puxou a mãe. Depois vocês podem dar uma olhada. Ela puxou a mãe. Deus usou da graça dele com ela. Mas amados, nós não podemos olhar para esse mundo e pensar assim: eu quero viver assim, eu quero andar assim. Não, esse mundo não tem mais nada para nós que nos atraia. Eu e você, nós podemos viver de forma diferente e diante do Senhor. Agora, como noiva abençoada, como noiva bonita, como uma noiva bem assim, elegante, com a sua pureza branca, com a sua graça branca, com aquilo que Deus colocou para ela, como eu e você, igreja, noiva do Senhor. Amém? Você é noiva? Agora você pode olhar para o seu irmão e você pode olhar para a sua irmã, mulher, e dizer assim: nós, pode dizer, nós somos a noiva do Senhor. Você crê nisso? Vamos orar? Se você puder ficar em pé, eu quero orar com você. Se o pessoal do Ministério de Louvor quiser subir também, vocês fiquem à vontade. Como nós cantamos aquela música, nosso amigo Santo Espírito, faz de novo. Faz de novo, faz de novo no nosso coração, na nossa vida, dentro de nós. E nós vamos ver mais do amor dele em nós.
Amém? Quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, essa noite. Senhor, essa é a sua igreja, igreja abençoada, igreja cheia da sua graça, igreja comprada, lavada, remida com o sangue do Cordeiro. Deus, e nós aprendemos alguns princípios, é verdade, Senhor. Nós temos tantos outros que já aprendemos, e temos até alguns a mais a ser praticados e colocados em nossa vida e nosso coração. Senhor, mas para esse mês de maio, Senhor, para esse mês de maio que está chegando, Senhor, eu quero dizer que nós somos trabalhadores no Senhor. A verdade é que nós trabalhamos, e trabalhamos também no seu descanso. Nós não vamos trabalhar, ó Senhor, segundo o conceito deste mundo. Nós não vamos fazer segundo as ideias deste mundo, mas nós vamos fazer segundo o seu descanso em nós. Nós acreditamos, cremos, entendemos em nosso coração, em nossa mente, que o Senhor também já suou por nós lá no Getsemane. Por isso descansamos em Ti, Senhor. Nós somos trabalhadores. Pai, eu quero declarar a Sua graça sobre a vida desses irmãos e dessas irmãs. Pai, nós descansamos na Sua presença. Senhor, andamos no Seu amor e na Sua graça. Também, Senhor, eu quero dizer que as nossas mães são bênção do Senhor. Quero orar por essas irmãs abençoadas, essas que são mães agora, Senhor, e essas que ainda serão. Senhor, todas essas amadas irmãs, aquelas, Senhor, que por causa de hormônio, alguma situação, Senhor, no seu corpo ainda não engravidaram, mas o sonho é engravidar. Senhor, nós queremos declarar a unção, Senhor, em nome de Jesus, a graça sobre essas mulheres abençoadas, e dizer também que como filhos, nós vamos honrar as nossas mães, nós vamos honrar as nossas mães, nós vamos fazer como aquele grande rei, vamos colocar um trono do nosso lado, Senhor, e vamos abraçá-las e trazê-las para nós. Queremos pedir perdão também, ó Senhor, porque muitas vezes nós falamos, muitas vezes nós dissemos contra a nossa mãe, e às vezes até a chateamos. Pedimos graça do Senhor, Pai, como noivas do Senhor, nós queremos andar abençoados diante do Senhor. E se, Senhor, dentro assim do nosso coração, até mesmo no externo, na nossa roupa espiritual, não ficou tão branquinho como deveria ser, peço, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos tirar, Senhor, nos desprender dos conceitos deste mundo, aquilo que traz sujeira, Senhor, aquilo, Senhor, que traz um pouco de cor que não vem da sua vontade, nós tiramos em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, pedimos, Senhor, pode fazer em nome de Jesus, para o louvor da sua glória. Espírito Santo, faz.